Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Colossenses, capítulo 1, verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual. Que Deus, de fato, nos encha do conhecimento da sua vontade em Cristo, em Jesus, nesta manhã. Havia toda uma questão envolvendo os colossenses, mas gostaria de tratar nesta manhã acerca da oração que Paulo faz, do pedido que Paulo faz a Deus pelos colossenses. Desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Percebemos aqui, irmãos, que foi um pedido muito intenso, muito intenso. Ele diz que desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Muitos deles Paulo sequer conhecia. Paulo está dizendo aqui o seguinte: eu e meus companheiros, pelo menos Timóteo, desde que ouvimos falar a respeito de vocês pela primeira vez, não cessamos de orar e pedir por vós. O que Paulo pedia a Deus? O que era tão importante, tão importante para Paulo, tão elevado, que Paulo pedia a Deus por eles? Que sejais cheios do conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e inteligência espiritual. Irmãos, embora Deus possa prosperar alguém materialmente, não foi o que Paulo pediu. Não foi. Embora Deus possa abençoar materialmente falando, também não foi o que Paulo pediu por eles a Deus. Paulo também não pediu para que eles fossem importantes na sociedade, famosos e reconhecidos pelo mundo. Não. O que Paulo pediu? Para que sejais cheios do conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Uma oração de alguém que quer viver dentro, pautado pela vontade de Deus. Irmãos, ninguém pode deixar de lado esta oração. Estar dentro da vontade de Deus e a vontade de Deus sendo executada pelo próprio Deus em nós e através de nós, é o ponto fundamental. Veja bem, insistir numa coisa que não é a vontade de Deus para a sua vida, para a nossa vida, é loucura máxima. A
vontade de Deus, irmãos, tem dois lados, né? Tem aquelas coisas não reveladas e também as coisas reveladas na palavra de Deus. Quando vamos fazer uma viagem, um negócio ou coisa semelhante, precisamos procurar compreender, conhecer a vontade de Deus, né? Nunca tome qualquer iniciativa sem antes procurar saber se é ou não a vontade de Deus. Mas hoje vamos tratar sobre alguns aspectos, pelo menos 5 deles, da vontade expressa, né? Da vontade revelada, da vontade que está aí expressa na palavra de Deus para nós. E o primeiro aspecto é o seguinte: a vida dentro da vontade de Deus, né? A vida pautada pela vontade de Deus, é a vida que Paulo descreveu em Gálatas 2:20. Vamos ouvir o texto de Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A falta do conhecimento dessa vontade de Deus em Cristo, porque nós só podemos conhecer a vontade de Deus em Cristo, é a causa da insanidade que determina, irmãos, o viver de muita gente. Quando eu sou a fonte, né? Quando eu sou a fonte da minha vida, eu vivo para mim mesmo, né? Eu vivo para mim mesmo. Os outros têm que viver para mim, né? O próprio Deus tem que viver para mim. Quando eu sou a fonte, né? Quando o eu está aí no centro, determinando, está vivo, então eu vivo para mim mesmo. Os outros têm que viver para mim, e o próprio Deus tem que viver para mim, né? Esse viver por mim mesmo, para mim mesmo, é totalmente afastado da vontade de Deus. Irmãos, você pode realizar muita coisa, né? Você pode fazer, você pode ter realizações, mas para Deus não vale nada. O que vale para Deus é o viver de Cristo em mim. O que vale para Deus é o que o Filho de Deus vive em mim. O que Cristo vive em mim, o viver de Cristo em mim. Cristo veio a este mundo para produzir em nós uma condição que satisfaça totalmente a Deus, a vontade de Deus. E a condição é esta: não mais eu, mas Cristo em mim. Aqui nós temos o centro da vontade de Deus para cada um de nós, né? Não mais eu, mas Cristo em mim. Cristo em mim. Aqui está o centro da vontade de Deus, né? 2 de Coríntios, capítulo 5,
verso 15. Vamos também ouvir o versículo 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Morremos, né, com Cristo. A palavra de Deus diz que se um morreu por todos, logo todos morreram, né? Se um morreu, todos morreram, porque Cristo não morreu sozinho. Quando ele morreu lá, nós morremos também, porque Cristo não morreu apenas por nós, né? Ele também nos fez morrer com ele, nele, naquela cruz, né? Então, irmãos, o versículo 15 diz aí: para que os que vivem são aqueles que morreram e que ressuscitaram com Cristo. Viu? Os que vivem são aqueles que ressuscitaram com Cristo, né? E aqui diz: para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu gosto aqui da frase: não vivam mais para si. Você está percebendo? Não vivam mais para si. Esta é a libertação. A libertação que precisamos, irmãos, né? Quando o Senhor morreu na cruz, nós morremos. Nós terminamos ali. O pecador, ele foi encerrado ali. O pecador, a sua vida, o seu viver, a sua história, né? Foi terminado ali. Foi tudo encerrado ali, né? Então o meu fim é o começo de Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. A palavra do Senhor também diz: porque para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Filipenses 1, verso 21. O único viver, irmãos, que conta para Deus é o viver de Cristo em nós. Então a questão é a seguinte: a questão que você deve considerar bem aí com você é a seguinte: quem vive em mim? Eu ou Cristo? Quem vive? Quando eu sou a fonte da minha vida, do meu viver, esse viver é inútil totalmente para Deus, né? Deus me deu Cristo para ser a minha vida, né? Deus me deu Cristo para Ele ser a minha vida e viver em mim a sua vida santa, né? Sua vida santa, vida totalmente pautada dentro da vontade de Deus, porque Jesus Cristo foi o único nesta terra que viveu 100% dentro da vontade de Deus, e Ele então foi nos dado não só para morrer por nós, mas também para viver em nós a vida dentro da vontade de Deus, e nós não temos segurança nenhuma senão dentro da vontade maravilhosa de Deus. Irmãos, nós precisamos conhecer esta vontade de Deus. Cada dia do nosso viver é Cristo se manifestando em nós. 2 de Coríntios, capítulo 4, verso
10 e 11. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Aí está o eixo da vontade de Deus para nós. Tem um outro aspecto da vontade de Deus revelada, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Está bem expresso aqui, não é, irmãos? Aqui diz que quer é a vontade de Deus aqui. O que Deus quer? Aqui diz que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é a salvação dos homens, que Ele previu salvar com a sua graça. É aqui que entra a pregação do Evangelho, o anúncio do Evangelho. Aqui envolve, irmãos, a pregação do Evangelho, né? A essência do Evangelho é exatamente isto: estou crucificado com Cristo e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. No Evangelho, irmãos, somos chamados para morrer e não para viver. No Evangelho, quem vive é Cristo em nós, né? Então, somos chamados a morrer com Cristo na cruz, para que Ele seja a nossa vida e viva em nós o tudo que Ele é, não é? O tudo que Ele é. O apóstolo Paulo, ele diz, né? Cristo vive em mim, né? E nós vivemos, Cristo vive em mim, e eu vivo neste mundo pela fé do Filho de Deus que vive em mim. Ninguém, portanto, deve deixar de conhecer a vontade de Deus em Cristo por meio do anúncio do Evangelho. Uma outra coisa está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Está expresso, está aqui nítido. Pois esta é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Aqui no texto: a vossa santificação. Irmãos, a vontade de Deus é a vossa santificação. A nossa santificação tem origem na vontade de Deus. Preste atenção. A nossa santificação, a nossa santidade, ela não tem origem na religião, naquilo que você faz e pratica, nem mesmo na sua vontade. A santificação, ela tem origem na vontade de Deus. Aqui diz que a vontade de Deus é que você seja santo, é a nossa santificação. Esta santificação tem dois aspectos, viu? A remoção da nossa velha natureza na cruz em Cristo e a introdução de Cristo em nós na sua ressurreição. Você entendeu? A santificação aqui tem dois aspectos:
O primeiro é a remoção do nosso eu, a remoção da velha natureza. Ela foi crucificada com Cristo, destruída. Jesus crucificou a nossa natureza para removê-la do nosso interior e também para introduzir a pessoa de Cristo em nós, né? Por meio da ressurreição juntamente com Ele. Nós, mortos com Cristo, é a condição pela qual Deus nos faz santos. Cristo vivendo em nós é o processo contínuo e progressivo da santidade, irmãos. Isto só é possível porque é a vontade de Deus, não é? E Deus faz toda a sua vontade, viu? Isaías capítulo 46, verso 10. Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Eu gostaria que você pensasse aí a frase final do texto. Ela é tão preciosa. Podemos ter um descanso muito grande em qualquer coisa, irmãos. Deus está dizendo para nós: farei toda a minha vontade. Quem está dizendo é Deus, não é? Deus está dizendo que Ele vai fazer toda a vontade dEle, não é? O que Deus tem para você, você pode ficar tranquilo, sossegado, não é? Você pode ficar bem, porque o que Deus tem para fazer para você, Ele fez, está fazendo e vai fazer. Aqui diz que eu farei toda a minha vontade. Às vezes alguma coisa não dá certo na vida da gente, e a gente pensa que deu errado, porque a gente está assim pensando em torno da gente mesmo, da gente, né? A gente está pensando em torno da vontade da gente, né? Daquilo que eu queria, que eu gostaria que fosse, né? Mas Deus está dizendo: farei toda a minha vontade. A minha vontade eu vou fazer, eu vou executar. E a santificação é a vontade de Deus. A santificação é a vontade de Deus. Então a santificação, ela tem que acontecer, porque ela é a vontade de Deus. Você só pode ser santo porque é a vontade de Deus, né? Se for a vontade de Deus, pode descansar, porque Ele vai realizar, né? Isto se chama soberania divina, irmãos. Quando Deus santifica uma pessoa, não tem mais jeito de desfazer essa santificação, e também não tem mais jeito de contaminar o que Deus santificou. Se você está sendo profanado, contaminado com o pecado, você nunca foi santificado, você nunca foi separado do pecado, nunca nasceu de novo. Antes de qualquer coisa, a nossa santificação é a vontade soberana de Deus em ação, através de Cristo, em Jesus. Irmãos, Isaías capítulo 53, verso 10, nós temos uma outra expressão aí. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O texto está falando de Jesus, da sua morte na cruz, do que ele iria fazer por nós depois da sua ressurreição e o que isto significa para nós. Então o texto diz, falando de Jesus, diz aí no final do texto, e o bom prazer, veja bem, o bom prazer, quer dizer, a boa vontade de Deus, o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Veja bem, a vontade de Deus prospera nas mãos do Senhor. A vontade de Deus só pode prosperar nas mãos dele mesmo, não é na sua mão, não, né? Então aqui diz que o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele fará que a minha vontade se realize. Você percebe aqui? O Senhor, o Pai, está dizendo o seguinte: Ele aqui, o Senhor Jesus, Ele fará com que a minha vontade se realize. A vontade de Deus prospera nas mãos de Cristo, que morreu por nós, nos fez morrer com Ele e vive em nós, irmãos, e vive em nós. Então, a santificação na vida de uma nova criatura, ela prospera, porque é o Senhor fazendo prosperar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o verso 7, continua falando da santificação. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Você vê? Porque não nos chamou Deus para imundícia, impureza. A outra versão diz impureza, mas para a santificação, né? Porque não nos chamou Deus para a impureza, mas para a santificação. Você vê aqui, pecado é pecado, santificação, santificação. Há uma separação. Do pecado nós fomos chamados, tirados de lá. Da impureza Deus nos tirou para a santificação, para a pureza, né? Então, irmãos, essa santificação não se refere, ela se refere à separação do pecado e à presença revelada do Senhor Jesus Cristo no nosso interior. O pecado causa no santo o mesmo que ele causa em Deus: nojo, ânsia de vômito, asco. É o que o pecado produz em nós e também em Deus. A vontade de pecar não se encerra mais dentro da nova criatura. Vocês pertencem a Cristo, porque Deus os chamou do pecado para a santidade, irmãos, viu? Quem é a favor do pecado não está no time de Deus, não está, porque a vontade de Deus é a sua santificação. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. O apóstolo Paulo está colocando aqui um motivo de graças a Deus, de dar graças a Deus, e ele está dando graças a Deus exatamente por isso.
E ele diz aqui, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, preste atenção agora, em santificação. Salvação em santificação. Irmãos, a prova de que Deus lhe salvou é a sua santificação. Se você não é santo, você já pode ter certeza que Deus não lhe salvou, não. Você não está salvo, não. Deus nos salvou do pecado e não em pecado. Não é uma salvação que permite continuar no pecado depois de salvo. Cristo fez morrer o nosso ser corrupto na cruz, irmãos, com Ele. Ele nos separou disso. Ele tinha que tirar a gente disso, senão não seria salvação em santificação. Há todo o ensino, infelizmente, lamentavelmente, há todo um ensino para justificar a existência do pecado na nova criatura. Mas se você tem a regeneração, meu irmão, não admita a profanação da sua vida com o pecado. Você tem a liberdade para admitir a profanação da sua vida com o pecado, mas pagará caro, muito caro, no inferno com ela. E mais uma coisa, a santificação você não alcança através de mudanças de hábitos, costumes e comportamento, pois a palavra de Deus nos diz que nós morremos com Cristo e fomos feitos novas criaturas por meio da ressurreição com Jesus. Efésios capítulo 4, verso 24, não deixa ninguém na dúvida. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Veja bem, o novo homem, a nova criatura, o regenerado, diz aqui, segundo Deus é criado. Você não mudou nada, não é mudança de comportamento, não é deixar de fazer algumas coisas, adotar outras. Não, aqui diz que segundo Deus é criado, nós somos criados em verdadeira justiça e santidade. A santidade acompanha a nova criação em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Então, irmãos, Cristo alcançou para nós essa condição por meio da sua morte e ressurreição. Um outro aspecto da vontade de Deus revelada está lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Exatamente, porque assim é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Que fazendo o bem. Então, fazer o bem é a vontade de Deus. A nova criatura faz o bem, porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que pratiquemos o bem. O que é o bem do ponto de vista de Deus? Porque não estamos falando de praticar o bem do ponto de vista dos homens. O que é o bem do ponto de vista de Deus? Irmãos, o bem, praticar o bem, fazer o bem do ponto de vista de Deus, sabe o que é? É a vontade de Deus sendo executada em mim, através de mim. Deus em Cristo exerce sua vontade em mim, através de mim. Isto
Cristo é fazer o bem, quando Cristo não é a fonte, não é, daquilo que eu pratico, que eu estou praticando, não é o bem, não pode ser. Enquanto eu viver motivado por mim mesmo, tudo que eu fizer visa a satisfação própria. Eu me satisfaço através daquilo que pratico, do bem que pratico, irmãos. O bem, entre aspas. Isso não é fazer o bem diante de Deus. Veja bem, andar 2 milhas, quando alguém me exigir andar 1, é bom, é uma coisa boa. Não é bom para mim, mas é bom para Deus, porque nisso Deus está trabalhando em mim e no outro também. Pode ser que não resulte em salvação, mas de um jeito ou do outro, a vontade de Deus está sendo executada. Eu não sou capaz de ter uma atitude dessa, mas Cristo em mim Ele é. E finalmente, um último aspecto da vontade revelada de Deus nesta meditação está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você sabe por que é a vontade de Deus em Cristo Jesus, em tudo dai graças, é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque se não for Jesus em você, se Jesus não estiver vivendo em você, se não for a vida de Cristo, se não for pela vida de Cristo, você não dá graças a Deus por tudo, coisa nenhuma. Você só fala. É só frase assim bonita, é só palavra, você só fala, não é de coração. Aqui nós temos um milagre tremendo, irmãos. Se eu não dou graças a Deus por tudo, é porque alguma coisa está errada na minha vida espiritual. O liberto em Cristo tem um estilo de linguagem que se manifesta na gratidão e no louvor o tempo todo por tudo. Não existe, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Eu estou falando com a nova criatura, com os salvos, os libertos. Não existe acidente, incidente, nem coincidência na vida dos filhos de Deus. Não existe. Dar graças não é uma questão de educação religiosa. Não é uma questão de educação religiosa. É uma questão de coração liberto, que reconhece a soberania de Deus na sua vida. Ainda que aparentemente não esteja dando nada certo na minha vida, irmãos, eu tenho motivo, todo o motivo do mundo para dar graças a Deus, viu? Mesmo quando dar graças a Deus, mesmo quando eu tenho motivo para dar uma choradinha. Se você perguntar, você não tem motivo para dar uma choradinha? Tenho, irmãos, tenho. Mas opto pelas ações de graças,
Você tem preocupação? Eu tenho preocupações, eu tenho cuidados, eu tenho motivos para chorar, né? Eu não participo da seleção brasileira, mas tenho motivos para chorar também, né? Eu tenho preocupações, tenho cuidados, né? Podemos ter prejuízos, né? Vários aspectos da nossa vida, mas também digo para os irmãos que eu tenho gratidão no meu coração para reagir a qualquer circunstância, né? Tenho a condição dada por Deus para dar graças a Deus por tudo o que acontece, né? Tem também, irmãos, agradecimento a Deus por tudo. Não importa o que estiver acontecendo, se a gente crê mesmo que a vontade de Deus para mim é sempre boa, perfeita e agradável, a gente vai agradecer por tudo o que está acontecendo na vida da gente. Você não concorda? Se você crê mesmo que a vontade de Deus é aquilo que a palavra do Senhor diz, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, se você crê, você vai dar graças a Deus por tudo que está acontecendo com você. Se não crer, você vai se chatear, bronquear, não é? Nem sempre a gente quer dar graças a Deus por aquilo que está acontecendo, viu, irmãos? Viu? Nem sempre eu quero dar graças a Deus por aquilo que está acontecendo ou que aconteceu comigo, mas temos que ir diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada o que está acontecendo comigo, nem é lógico e muito menos agradável, mas graças te dou, e que o Senhor cumpra em mim toda a sua vontade, em mim e através de mim, né? Se tiver que perder, vou perder, mas não posso sair da sua vontade, né? Não posso. Se eu estiver dentro da vontade de Deus, seja lá o que for, né? Graças te dou de coração. Eu sei, irmãos, que eu posso contar com os cuidados amorosos de Deus o tempo todo. Eu posso. Todas as vezes que damos graças a Deus, estamos dizendo ao mundo ao nosso redor que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você vê que coisa séria? Todas as vezes que de coração nós damos graças a Deus, as pessoas ao nosso redor vão perceber que a vontade de Deus é a melhor coisa que existe, né? Então, a nossa oração e pedido a Deus é que vós sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Amém, irmãos?